Bom, a nossa aula hoje é sobre fenômenos, né? Existem dois tipos de fenômenos. O fenômeno físico, que é quando uma substância não produz uma nova substância, né? Então a substância não sofre uma transformação, ela só sofre uma mudança de estado físico, né? E o fenômeno do tipo químico, onde ocorre então uma transformação da matéria. No caso aqui o exemplo do ferro, né, da placa, sendo transformado em ferrugem, o óxido ferroso. Né? Nesse caso, então, o ferro jamais vai voltar a ser ferro, ali o óxido ferroso, que é o ferro que virou ferrugem, jamais vai voltar a ser o ferro. Então houve uma transformação da matéria. Né? Então, e é a respeito desse tipo de transformação da matéria, né, desse fenômeno, que é um fenômeno químico, é que a nossa aula é do que nós vamos falar. Né? Então, os fenômenos químicos, eles são denominados de reações químicas. Então, as reações químicas são exatamente as transformações da matéria. Né? Então, quando representamos um fenômeno químico, por fórmula e por símbolos, teremos então uma equação química. Quando a gente representar então alguma reação química, algum fenômeno químico, e a gente pode representá-la por uma fórmula. Por exemplo, aqui é a fórmula então do óxido de cálcio mais a água, né, sendo transformada em hidróxido de cálcio. Né? Então, todos os átomos daqui estão envolvidos numa reação química, transformando-se em uma outra substância. Né? Então, nós tínhamos duas substâncias, óxido de cálcio mais a água, se transformando em hidróxido de cálcio. Né? Então, uma transformação química, uma reação química. Né? Então aqui nós temos numa reação química, numa equação química, a gente chama quem vem antes, né, os reagentes, que são os que reagiram para formar um produto. As equações químicas elas possuem fórmula e coeficientes para mostrar os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, ou seja, quantas moléculas disso com quantas moléculas daquilo renderão quantas moléculas, né? Nesse caso, por exemplo, são 3 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás nitrogênio, que vai resultar em 2 moléculas de gás amônia. Né? Então, nesse caso, então, nós temos, por exemplo, nós temos aqui 3 moléculas reagindo com uma molécula, formando 2 moléculas. O aspecto quantitativo. Né? Nesse caso, a gente chama isso de coeficientes. Então, são os coeficientes, né, de cada substância. Então, são três de gás hidrogênio com um de gás nitrogênio formando 2 amônias. Já, né, aqui nós chamamos de fórmula, né? Então, são as fórmulas. Então, as fórmulas químicas do gás hidrogênio, as fórmulas químicas do gás nitrogênio formando, né, o NH3. Então, numa reação química, o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos do produto. Então, nós temos 3 moléculas de H2 com uma molécula de N2, que vai resultar em 2 moléculas de NH3. Né? Então, todos os átomos envolvidos continuam, né, os reagentes vão estar também como produtos. A equação, vamos fazer um exercício. Né? A equação refere-se à transformação, por exemplo, do ozônio em oxigênio comum, representada pela seguinte equação. Então, nós temos, por exemplo, 2 ozônios que se transformarão em 3 moléculas de gás oxigênio. Os números 2 e 3, né, está perguntando exatamente desses números, do número 2 e 3, se referem ao quê? Né, do lado esquerdo ali da equação. Então, eles se referem ao coeficiente estequiométrico, que é quantas moléculas dessa precisa, né, e ao número de átomos dessa molécula. Quantos átomos dessa molécula, né, o número de átomos que tem nessa molécula. Né? Então, exercício A.
Mais um exercício, considere as reações químicas abaixo. Então, nós temos ali 5 equações químicas e reações químicas, né, acontecendo. E nós vamos ver aqui, então, qual alternativa está correta. Podemos afirmar que todas estão balanceadas. Então, vamos fazer uma verificação se todas estão balanceadas ou não. Então, por exemplo, a primeira, 2 potássio sólido mais 2 cloros gasoso formariam uma molécula apenas de cloreto de cálcio? Não, né? Não há possibilidades de termos aqui um coeficiente estequiométrico, porque olha lá, aqui eu tenho 2K e aqui eu só tenho 1. Aqui tem 2 cloros e aqui só tem 1. Então aqui teria que vir o número 2, né, para a formação de 2 cloretos de potássio, então a número 1 já não está balanceada. Então, todas estão balanceadas? Não, né? Então, a já descarta. 2 e 4 estão balanceadas? Veremos. A questão 2 está balanceada, ó, 2 magnésio sólido, mais uma molécula de O2 gasoso, vai render 2 moléculas de óxido de magnésio sólido. Bom, 2 magnésio, 2 oxigênios, 2 magnésios e 2 oxigênios. Então, essa está balanceada. Agora, vamos ver a 4, né? Aqui nós temos o gás metano gasoso, reagindo com 2 moléculas de gás oxigênio gasoso. Aí vai render, então, uma molécula de gás carbônico e mais 2 moléculas de água, né? Fazendo o balanceamento, então a gente verifica aqui, ó, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênio. Então sobrou um O2 aqui, um O2. Então aqui nós temos mais 2 oxigênios e 2 hidrogênios que sobra para formar a água. 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 4 hidrogênios também. Então, o 2 e 4 estão balanceadas sim. Então, a alternativa B, né, seria uma alternativa correta. Mas também o 2 também está balanceado. Então, ó, somente 2, 3 e 4 estão balanceados. Né? Então, a 2 também está balanceada. Então, a alternativa C está correta. A alternativa B também estaria correta, né? Mas a C está mais correta, porque a 2, a 3 e a 4 estão balanceadas.